paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos de volta para falarmos a respeito da Palavra de Deus, né? É um canal, uma parte também importante do Falando EBD, né? Como está descrito no canal, não é somente Escola Bíblica Dominical, mas também teologia. Quer dizer, nós vamos falar da Palavra de Deus e aquilo que faz daquilo que ela faz menção, né, para as nossas vidas. E eu estava aqui rabiscando na semana, estou em 20 dias de férias, né, descansando aí do trabalho secular. E estava meditando, pensando, e ouvi alguém fazendo uma pergunta num determinado canal, dizendo o que tens? E eu comecei a pensar nesta questão, né? Alguém chegou numa pessoa, na Bíblia, nós vamos falar sobre isso, e perguntou: o que é que você tem para mim? Então nós vamos falar sobre isto. O que é que você tem? A primeira parte da mensagem, nós vamos dividir em 3, como fizemos, vai falar sobre lugares cheios de pessoas vazias. É uma frase, né, um título, um tema bem conhecido, muitos gostam de usar isto. E a segunda, nós vamos falar sobre lugares onde existem pessoas que estão mais ou menos cheios. Mas veja, aqui há um sentido positivo nesta frase. Por quê? Porque alguns tinham determinadas coisas que aos seus olhos eram insignificantes. Porém, ou até mesmo aos olhos dos outros eram insignificantes. Porém, que foram de relevante importância na situação, no contexto em que estavam vivendo. E a terceira mensagem vai falar sobre lugares de vazios de pessoas cheias. Aqui a questão do vazio é mais assim, lugares carentes de pessoas cheias, Mas cheias do quê? Hoje nós vemos uma infinidade de situações em que as pessoas, como nós vamos falar agora no primeiro tópico, né, sobre lugares cheios de pessoas vazias e de pessoas que aparentemente, de pessoas que pensam ter, pessoas que pensam ser, pessoas que pensam poder, mas na realidade não podem, não têm e não são o que elas realmente pensam. Então, por isso, são lugares cheios. Por quê? Porque nós vemos que, infelizmente, esta situação ela tem se tornado cada vez mais corriqueira no dia a dia na sociedade. Veja que eu não estou falando só em termos de igreja, eu estou falando em todas as áreas. Nós necessitamos de pessoas que realmente constituam suas presenças importantes, quer dizer, suas presenças, o seu estar, o seu ser, elas são pessoas relevantes, são pessoas importantes. Mas vamos lá, para nós não tomarmos muito tempo na primeira parte desta tríade de mensagens, vamos dizer assim, lugares cheios de pessoas vazias. Como é que nós chegamos a isto? Veja bem, eu não quero ser presunçoso, eu não quero ser leviano, eu não quero ser juiz de nada. Eu simplesmente senti no coração de escrever e de expor algo a vocês, a cada um de nós, e ao mesmo tempo eu também aprendendo o que realmente importa na vida de um ser humano, seja ele cristão ou não. Obviamente que nós visaremos mais o campo cristão, porque somos cristãos e este é um canal cristão evangélico. Então nós vamos prender os nossos olhos mais nesta área. Porém, este estudo, essas três mensagens, estes 3 estudos, ele tem a ideia, nós tivemos a ideia de que nos preparasse para todos os momentos da vida. Bom, também feliz porque daqui a pouco começaremos um novo trimestre, né? Você está vendo uma nova apresentação
A nossa amiga Lousa de Giz está ali, ela vai ser, se Deus quiser, muito usada neste novo trimestre, mas procuramos fazer aí uma nova apresentação, porém preocupados com a mesma unção, com a mesma qualidade em termos de palavra. Talvez nós não tenhamos uma qualidade muito grande na questão de aparatos, mas pelo menos nós primamos pela palavra, pela ortodoxia, pela doutrina, pelo contexto, pelo ensinamento histórico e não somente, né, por estética. Não estamos aqui por estética. Se fosse para isso, abriríamos um canal de entretenimento, mas não é esta a nossa visão. Bom, começamos então a falar sobre lugares cheios de pessoas vazias. E me veio à mente um texto muito conhecido que está no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, e os crentes conhecem de cor e salteado estes versículos. Quando o Senhor Deus leva o profeta Ezequiel até um vale de ossos secos, e a Bíblia diz que eram numerosíssimos estes ossos, eram muitos ossos, quer dizer que pela quantidade de ossos, eram praticamente um exército que estava ali. Porém, não é sobre isso que nós queremos falar. Porém, o versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 37, nós vamos começar falando sobre pessoas ou lugares cheios de pessoas vazias. Veja que este lugar estava cheio. E foram ocorrendo transformações conforme o profeta ia fazendo aquilo que Deus lhe ordenava. Porém, no versículo de número 7 e no versículo de número 8 está assim: o Senhor manda ele profetizar, ele disse, então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Não são poucos os lugares que os rebuliços são muitos, muitos. Os ruídos, os rebuliços são intermináveis, e isso chama muito a atenção. Nós vemos pessoas hoje que são levadas muito pelo que elas ouvem, né? Vamos dizer assim, pelos que elas ouvem. E havia, enquanto o profeta Ezequiel ele profetizava, ele disse, olha, houve ruído enquanto eu profetizava, e fez um rebuliço, e os ossos já chegaram. Imagina um monte de osso batendo um no outro, tentando. E o interessante é que cada osso procurava o seu próprio corpo, tá bom? Não foi juntando costela de um e de outro. Não, cada osso foi encontrando aí o crânio, e o crânio foi encontrando os antebraços e os braços, e foi formando. Não é isso que nós queremos falar. O que nós queremos falar é que isso aqui é que cada osso chegou ao seu osso. Porém, apesar do reboliço, apesar do muito ruído que produziu, não havia neles ainda vida, não havia neles espírito. E existem muitos lugares que estão cheios disso. Há um movimento tremendo, uma barulheira, um ruído, às vezes até quase que insuportável, dependendo da pessoa que está no lugar, né, da idade da pessoa, do padrão, né, de audição da pessoa. São ruídos que até incomodam, porém são totalmente desprovidos de espírito, são totalmente desprovidos de vida. São somente ruídos. E o apóstolo São Paulo, quando ele nos fala sobre o amor, ele vai falar que se eu não amar, eu serei como o sino que tine, quer dizer, isso é barulho de lata vazia, é só barulho e não acontece nada. Então o Vale de Ossos Secos nos apresenta um lugar cheio, mais de uma situação vazia, porque apesar de todo o movimento, de todo o ruído, obviamente depois o Senhor manda profetizar para que venha dos quatro cantos o Espírito de vida, que o Espírito sopre e veio vida sobre eles, então o Espírito veio sobre eles. Pelo momento eu gostaria de falar sobre isso, lugares que são ruidosos, barulhentos, e chamam a atenção por este barulho, por este ruído, porém não há Espírito.
Não há espírito. Quer dizer que quando não há espírito, não há vida, não há mudança, não há o único atrativo que existe são só os ruídos mesmos. São só os ruídos. E estes ruídos não produzem vida, produzem barulho, rebuliço, mas não vida. Quer dizer, são barulhos que eles mexem com o quê? Eles mexem com os sentimentos da pessoa, né? Eles mexem com os sentimentos destas pessoas e eles acabam, infelizmente, sendo levados, sendo tragados somente por lugares barulhentos, mas que não existe a atuação do Espírito, não existe vida, e nós precisamos nos preocupar com isso, tá bem? Veja que a um determinado tempo eu falei que eu não me preocupo com determinadas situações que preocupam a muitos, mas a questão da palavra, da exegese, da interpretação e da homilia, da pregação genuína do Evangelho, isso nos preocupa e muito. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar são lugares cheios de pessoas vazias, e está em Ezequiel 37, versículos 7 e 8. Apesar do grande barulho, da barulheira que fez, do rebuliço que fez, não havia neles vida, não havia espírito, o espírito não estava neles ainda. Então nós precisamos nos preocupar com isso, onde há muito barulho e pouca ação, agora sim, e pouca ação do Espírito Santo, ou nenhuma ação do Espírito Santo. E eu gostaria de destacar que o último versículo sempre será não mais importante, mas será o ponto alto da mensagem. O segundo eu gostaria de falar que está lá no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo de número 26, que está escrito assim: Jesus Cristo, ele está, quem conhece sabe que nós estamos falando do momento da multiplicação dos pães e dos peixes. Tá bem? E havia uma multidão que acompanhava o Senhor Jesus Cristo. Porém, no versículo 26, o Senhor chama a atenção desta multidão, dizendo assim: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Então vejam bem, a motivação destas pessoas, apesar de ser um lugar numeroso, mas a motivação deles não era espiritual, não era uma motivação correta, porque eles estavam seguindo Jesus Cristo. Mas eles não seguiam Jesus Cristo por quem ele era, eles seguiam Jesus Cristo pelo que ele tinha para servir a cada um deles. Veja, vocês comeram do pão e se fartaram. Quer dizer, eram pessoas que, à primeira vista, tá bem, eu estou aqui conjecturando, eram pessoas que não estavam muito a fim também de se esforçar para terem uma melhoria de suas vidas. Então, eles acompanhavam Cristo, porque Cristo lhes dava pão, lhes dava deu vista aos cegos, curou seus enfermos, vamos resumir, curou seus enfermos, ressuscitou seus mortos, e lhes deu pão, no capítulo 6, lhes deu de comer. E Jesus Cristo chama a atenção. Aí você fala, mas há muitas pessoas, são muitas pessoas. No versículo 1 e 2 diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Veja, eles viam sinais, mas era na cura dos enfermos. Eles não estavam aí. Jesus Cristo chama a atenção que eles não estavam atrás dele por causa dos sinais que eles viram, mas porque comeram pão e se fartaram. Então veja, um lugar cheio de pessoas vazias, de motivações incoerentes, que não são satisfatórias. Quando Cristo chega até aquela mulher samaritana no poço para lhe dar água, ele disse: se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. A primeira visão daquela mulher disse assim: então me dá desta água para eu não ter mais que vir até o poço. Veja que a primeira visão dela não é uma visão correta. Ela quer a água para não ter mais que vir todos os dias num horário impróprio, porque ela não podia se misturar com os demais, com as outras pessoas, porque a sua vida era uma vida duvidosa. Então, ela viu uma oportunidade de não ter mais que trabalhar. Então, ela disse: me dá desta água para eu não ter mais que vir ao poço. Mas não era isto que Jesus Cristo estava falando. Ele disse: não, a água que eu vou te dar, ela vai jorrar para a vida eterna. Veja, Jesus está falando de si mesmo, porque ele é a água
da vida. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, e a água que ele queria dar a ela era a salvação de sua alma. Então veja, outro lugar interessante que nós vemos aqui é a multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus Cristo chama a atenção deles. Vocês me seguem não porque vocês viram o sinal, não porque eu curei, mas vocês me seguem por causa do pão. Olha que interessante. Mesmo Jesus Cristo curando, ressuscitando, salvando, libertando, eles queriam só saber do pão. E hoje muitos seguem a Cristo só por causa das coisas que ele pode fazer para eles, e não do que ele pode ser para cada um de nós. Quando nós falamos em Deus, em Cristo ser alguma coisa para nós, ele quer ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, tá bem? Ele quer ser primeiro o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Então, o segundo lugar de pessoas, um lugar cheio de pessoas vazias, foi no dado momento da multiplicação dos pães, no capítulo 6 de João. E nós precisamos muitas vezes também nos perguntar se nós não estamos seguindo Jesus Cristo por causa do que ele tem, para nós, do que ele tem para nós. Não, o último que nós temos aqui, e como eu disse, é sempre o mais importante quando nós olhamos desta maneira, nós podemos encontrar lá em Apocalipse, uma palavra bastante dura, no Apocalipse, no capítulo 3, o versículo de número 17, a parte A, né, onde nós vemos quando Cristo, quando João recebe, Jesus Cristo ordena, o anjo transmite uma mensagem para João entregar ao pastor a estrela, ao pastor que está à frente da igreja de Laodiceia. E ele diz aqui, ó, você se diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, por último, nós queremos falar sobre isto. Era uma igreja portentosa, uma igreja grande. Um dos imperadores havia dado lugar, o nome deste lugar, de Laodiceia, em homenagem à sua esposa. Veja, era uma igreja que pôde chegar no momento, infelizmente, de forma errada, e se jactanciar daquilo que ela tinha, do que ela era, do que aparentemente ela apresentava. Veja, ela diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Então, a terceira, o que acontece? Pessoas vazias são pessoas presunçosas, orgulhosas, que se autoexaltam. Porém, veja que o Senhor, ele manda a carta dizendo assim, olha, como você diz, é você quem está falando. Que é uma situação que era um lugar, não era um lugar vazio, pela localização, pelas indústrias, pelo comércio, pela área da medicina que havia em Laodiceia, era um dos melhores lugares, vamos dizer assim, quando comparamos as 7 igrejas, as 7 cartas. Eu estou falando a mais espiritual, falando do lugar agora, geograficamente falando. É por isso que Jesus Cristo fala de linho fino, as melhores tecelagens estavam ali. Jesus Cristo fala de colírio para os olhos, quer dizer, os melhores oftalmologistas ou oftalmologistas estavam ali. Jesus Cristo fala de outras situações, de ouro fino, também de ofir. Jesus Cristo fala de situações em que aquele lugar comportava. E a igreja, infelizmente, aqueles cristãos, eles se deixaram dominar por esta situação, se tornando o quê? Presunçosos, orgulhosos e assim, infelizmente, dignos de repreensão da parte do nosso Deus. Então, a primeira parte que eu gostaria de falar é isso: lugares cheios de pessoas vazias. Veja, nós temos um vale de ossos secos. Quantas pessoas, quantos lugares, apesar de toda a sua beleza, de toda a sua suntuosidade, estão cheios, mas estão cheios de ossos. Jesus Cristo, quando fala, ele diz assim, quando se olha num sepulcro, lá dentro tem o quê? Só tem ossos e podridão, e ele chama
também de sepulcros caiados. Por que caiados? Para que o odor, o fedor, ele não extrapole, apesar dele aparecer, mas ele não se torne tão insuportável. Então Jesus Cristo, ele sempre nos livra, nos lembra destas situações. A segunda multidão está na multiplicação dos pães e dos peixes. Pessoas, um lugar cheio de pessoas vazias de motivações corretas. Eram pessoas que, infelizmente, apesar de ver e de acompanhar o ministério de Cristo, que primeiro a prioridade era a salvação, obviamente, quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas, como está no Evangelho de Mateus, o versículo de número 33, não é prioridade nossa buscarmos o que Deus tem para nós. Não, a nossa prioridade tem que ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. E quando nós invertemos essa situação, nós nos tornamos vazios. E o terceiro, nós vemos a igreja de Laodiceia. Apesar de tudo, ela toma uma bronca gigantesca, porque o próprio Cristo lembra o dirigente, para lembrar a igreja que eles são o quê? Infelizes, sim, miseráveis, pobres, cegos e nus. Veja, ele diz depois: aconselho que de mim compre o ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplina aqueles que amam. Veja, portanto, o final diz: portanto, seja zeloso e arrependa-se. Aqui a nossa questão é mostrar lugares que têm muita aparência, chama muito atenção, chama atenção por causa dos ruídos, do barulho, mas não há espírito. Há lugares que chamam atenção pelo número de pessoas, mas de um número de pessoas que eles simplesmente vão até ali pelo que Deus, e depois que se recebem aquilo que buscam da parte de Deus, simplesmente evaporam, simplesmente desaparecem e não voltam mais, assim como os 9, né? Os 9 que foram, 10 foram curados e mais 9 não voltam para agradecer. Somente um diz, e o Senhor Jesus Cristo pergunta: cadê os outros 9? Ele disse: não sei, mas eu voltei para agradecer. E o Senhor aí sim mostra a sua verdadeira missão. Então ele disse que ele poderia ir, porque agora sim ele teria recebido a salvação de sua alma. Nós vemos. E o terceiro, meus queridos irmãos, e o pior, é a igreja de Laodiceia, que nós tomemos cuidado. Nós, conquanto igreja, seja coletiva, a igreja coletiva, a denominação, o local que nós congregamos, seja a nossa pessoa como templo do Espírito Santo. Não permitamos que estas presunções, que estes orgulhos, que estas jactâncias tomem conta de nós, porque de uma maneira ou de outra Deus nos permitiu que tivéssemos, que fôssemos ou que pudéssemos alguma coisa. Mas sempre nos lembrando que tudo isto, seja o ser, seja o ter, seja o poder, nada é nosso, tudo vem da parte de Deus. Então eu falei sobre lugares cheios de pessoas vazias, e nós precisamos tomar cuidado, tá bom? Tomar cuidado para que este barulho, para que o passageiro, quer dizer, aquilo que se vai, não que o pão que Cristo multiplicou seja vaidade, mas que aquilo que nós temos na terra não nos prenda a ela. E por último, tomarmos cuidado com a questão que João fala à igreja de Laodiceia. Ele transmite a carta ao anjo que está em Laodiceia, quer dizer, ao pastor da igreja, comunicar a eles que, apesar de eles pensarem serem ricos, estarem bem de vida e não precisarem de ninguém, eles eram o quê? Infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Tá bom? Que Deus nos guarde. Então, a segunda mensagem nós vamos falar sobre isto. O que tens? Aqui nós vamos falar, na segunda mensagem, nós vamos falar de pessoas que aparentemente eram vazias. Pensavam ser vazias, pensavam não ter o necessário, não tinham nem o necessário, elas pensavam, porém, num determinado momento, elas foram fundamentais com aquele pouco que tinham,
porque fizeram para Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos agracie, que Deus nos dê a vitória no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre.